Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 10. Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 10. Diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Meus irmãos, nesta noite, dentro desse texto, eu gostaria de falar com os queridos a respeito do seguinte tema: verdades sobre a lei da semeadura. Verdades sobre a lei da semeadura. Isso é um ditado muito antigo, que diz que tudo que você planta, você colhe. É um ditado que já os nossos pais, os avós, já nos ensinaram. E esse ditado, ele tem uma verdade, porque há provérbios verdadeiros e há provérbios que são falsos. Mas nós precisamos entender que esse ditado, particularmente, ele tem uma base sim. Ele tem uma verdade. Porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, nos ensina esse princípio. Não é um princípio apenas na realidade física. Quando eu falo da realidade física, eu estou falando literalmente de você plantar algo e colher. Mas esse princípio também está na realidade espiritual. Esse princípio, ele está colocado, alicerçado na palavra de Deus, e nós precisamos entender que nós precisamos meditar nesse princípio. Nós vamos entender que nesse texto, o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito dessa lei. Meus irmãos, Paulo começa no verso de número 7, dizendo o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. E a primeira verdade a respeito da lei da semeadura, que eu quero passar para os irmãos nesta noite, é que Deus, ele não entra em contradição, e Deus sempre cumpre com a sua justiça. Deus sempre cumpre com a sua justiça. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não erreis, de Deus não se deixa escarnecer. Outras versões diz: de Deus não se zomba.
O que Paulo está querendo dizer com isto, antes de falar desta lei da semeadura, de plantar e colher? A realidade é que Deus, Ele cumpre com suas leis pré-estabelecidas. Existem as leis que regem todo esse universo, e é Deus que estabelece essas leis. Deus, desde o princípio, Ele estabeleceu essa lei da semeadura. Se você plantar uma fruta, você vai colher fruta. Isso é básico, isso é o normal, isso é o natural. Toda semente que você plantar, você vai colher algo daquela semente. Isso eu estou falando na questão física, natural, da natureza. Mas essas leis também foram pré-estabelecidas no campo espiritual. E essas leis fixas que Deus coloca tanto no campo natural quanto no campo espiritual são leis totalmente inquebráveis. Em Jeremias capítulo 33, verso 25 a 26, Deus vai falar sobre as leis fixas que Ele colocou na natureza. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. O que Deus está dizendo nesse texto é que Ele estabeleceu leis fixas, leis da natureza, leis do dia e leis da noite, as leis das estações, a lei do tempo. Nós vivemos dentro do tempo, dentro do Cronos. O planeta Terra sempre gira na mesma velocidade. Ela sempre leva o mesmo tempo para dar a volta no Sol. São leis que Deus estabeleceu. E Ele diz o seguinte: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó. O que Deus está dizendo é o seguinte: assim como eu estabeleci leis fixas no céu e na terra, eu também coloquei leis fixas no meu relacionamento com o meu povo. As leis da natureza são inquebráveis, é isso que Deus está falando. Da mesma forma, a piedade, a misericórdia, a bondade de Deus, elas também são inalteráveis. Por isso que uma das qualidades de Deus, os atributos de Deus, se chama imutabilidade. Deus, Ele não muda, Ele não volta com sua palavra. Deus, Ele cumpre com sua verdade. E queridos, Deus criou a lei da semeadura, e essa lei, ela nunca se quebra. Essa lei da semeadura é inalterável. E qual que é esta lei? É a lei que Paulo vai colocar aqui: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Esta é a lei. Tudo. E quando nós estamos falando de colher, nós estamos falando de consequências de atos e de atitudes, consequência de decisões. A nossa vida é feita de atos, é feito de atitudes, decisões, e nós precisamos entender que tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, a forma que nós vamos agir, isso vai ter uma consequência. Deus, Ele perdoa? Perdoa? Amém? Deus é perdoador, mas Ele tira a consequência? Não. Deus perdoou Davi? Perdoou. Davi cometeu 2 crimes gravíssimos. Cometeu o assassinato, o homicídio, e ele cometeu o adultério. Natã foi lá e confrontou o rei Davi, mas Davi se arrependeu.
Davi se arrependeu. Deus perdoou a Davi? Sim. Porém, as consequências do pecado dentro da família de Davi foram terríveis. Foram consequências terríveis e graves. Deus não isentou a Davi da consequência. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que Deus perdoa, que Deus nos dá graça, que Deus nos cura. Porém, Deus não nos isenta daquilo que virá dos nossos atos, das consequências dos nossos atos. Deus pode e perdoa. Com certeza um homem arrependido será perdoado. Porém, Deus não isenta o tal de receber as consequências dos atos. Quando Paulo afirma o seguinte: Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar ceifará, quer dizer que Deus, em sua natureza, não permite que alguém deixe de colher os resultados dos seus atos na sua vida. Deus não impede. Deus simplesmente faz com que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Se você plantou, você vai colher, mesmo que Deus te perdoe. É isso que eu quero que o irmão entenda nesta noite. Os nossos atos têm consequências, a nossa fala tem consequência, e nós vamos arcar com tudo o que fazemos e com tudo aquilo que falamos. Deus, ele não entra em contradição. De Deus não se zomba. Deus é justo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não podemos achar que nós viveremos uma vida vivendo da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma, fazendo o que bem entendemos, e Deus vai perdoar e está tudo certo. Não. Se nós vivemos uma vida semeando o mal, nós vamos colher os resultados dos nossos atos. Nós não vamos colher o bem, nós vamos colher o mal. Aí entra naquela questão: eu errei, não, mas Deus perdoa. Reincidência, né? E pode acontecer reincidência no pecado, lógico, nós somos falhos, somos humanos. Mas isso não pode virar uma prática. Não pode virar uma prática de sempre estar caindo no mesmo erro e dizendo o seguinte: não, mas Deus perdoa, mas Deus perdoa, mas Deus perdoa. Espera aí, meu irmão. Até quando vai esse negócio de Deus perdoa? Até quando você vai continuar plantando isso? Deus pode perdoar se literalmente você se arrepender. Porém, você tem que entender que todos os seus atos têm consequências. Em Provérbios capítulo 22, verso 8 diz: o que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Em segundo lugar, a segunda verdade desse texto é que literalmente você colhe tudo o que você planta. Não é apenas algumas coisas, tá? É literalmente tudo. Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. E eu quero colocar alguns fatores que norteiam essa lei da colheita. O primeiro fator é o tipo da semente. O tipo da semente que nós vamos querer plantar na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. O tipo da semente. E quando nós pensamos nessa questão do tipo da semente, assim como na natureza, quando nós queremos colher feijão, nós plantamos milho, é isso? Não, nós plantamos feijão. Se nós queremos colher fruta, manga, nós não vamos plantar mamão. Esse mesmo princípio, ele norteia também na nossa relação com Deus, nas consequências do dia a dia. Nós precisamos escolher o tipo de semente para entender que nós vamos colher de acordo com a semente que nós vamos plantar.
A realidade é que colhemos segundo a semente que escolhemos. Se você planta feijão, não espere colher milho. Se você planta espinhos, não espere colher outra coisa a não ser espinhos. E meus irmãos, às vezes, eu não quero que os irmãos entrem um tipo de remorso frenético, de ficar pensando, o que eu fiz de mal para estar vivendo isso? Mas, às vezes isso é uma realidade. Às vezes existem coisas que nós estamos vivendo hoje, porque nós plantamos ontem. E sabe o que acontece? Muitas vezes, nós estamos vivendo uma situação difícil hoje, que é resultado de uma decisão, de um ato que nós fizemos lá atrás, e nós ainda afrontamos a Deus e culpamos a Deus, e dizemos: Deus, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Mas a gente não para refletir que isso que nós estamos vivendo é consequência de algo que nós plantamos longe, no passado, e nós estamos vivendo. Não só coisas ruins, mas também coisas boas, porque se você planta coisas boas, você vai colher também coisas boas. Meus irmãos, a questão é que nós precisamos pensar no hoje. Não quero que você entre, pega esta mensagem e diz o seguinte: não, agora eu vou ficar pensando, o que eu fiz? O que eu fiz? Se você ficar preso no passado também, você só vai ficar doente, só vai ficar deprimido. Mas a questão é definir o que você vai plantar hoje, tá? Porque, como dizia minha mãe, não adianta chorar pelo leite derramado. Já derramou, já foi feito, já aconteceu. Nós vamos arcar agora com as consequências daquilo que nós fizemos. Agora a questão é hoje. O que nós vamos fazer hoje? Como nós vamos pensar hoje? O que nós precisamos mudar hoje? É isso que nós precisamos pensar. Qual é a semente que você escolhe para plantar dentro da sua família? É a semente da paz, do perdão? Ou é a semente da discórdia, da ira, da inveja, do ciúme? Queridos, é muito importante que nós pensemos nesse primeiro fator, que é o tipo da semente. O segundo fator é a proporção. É a proporção, ou seja, a quantidade. Colhemos na proporção que plantamos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. É o que diz no texto, 2 Coríntios, capítulo 9. É certo que Paulo lá está falando sobre o princípio da oferta. Princípio da oferta. Quanto mais nós entregamos para Deus, quanto mais nós damos para Deus, mais Ele nos abençoa. Esse é o princípio. Mas esse princípio não é só em relação à oferta, mas em relação a toda a nossa vida. Com a proporção que nós plantamos na nossa vida, de tudo aquilo que nós colocamos, as decisões que nós fazemos, nós também vamos colher naquela proporção. Algo que foi discutido esses dias, na questão da EBD. Os pecados, diante do Senhor, não existe diferença entre pecado e pecado, correto? Porém as consequências são diferentes, porque cada pecado, ele gera uma consequência, e dependendo da proporção desse pecado, da proporção dele, a proporção do que você vai colher vai ser bem maior. Queridos, da mesma forma, precisamos pensar, nós precisamos escolher o tipo de semente, mas também temos que pensar quanto dessa semente que nós estamos plantando, tanto do bem quanto do mal. Se nós plantamos muito mal, nós colheremos muito mal, e se nós plantamos muito bem, nós vamos colher muito bem. Queridos, mas também existe um fator que determina essa questão de colher, que é a questão do tempo. Gálatas 6:9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. E se não houvermos
se não houvermos desfalecido. Paulo está falando aqui de plantar sempre o bem. Plantar sempre o bem. E o tempo vai nos dar o retorno daquilo que nós estamos fazendo. E esse fator tempo é muito interessante nós pensarmos. Porque muitas pessoas decidem deixar de fazer o bem porque Deus às vezes estende o tempo. Não, vou deixar de fazer isso porque eu não estou vendo retorno nisso. Já ouviu isso? Eu não estou tendo retorno, então para que eu vou ficar investindo nisso? Porém, você precisa entender que existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:2 diz o seguinte: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É certo que cada plantação ela tem um tempo de colheita. Algumas você colhe muito rápido, mas outras são muito demoradas. E geralmente, de praxe, quando nós fazemos coisas boas, às vezes parece que essa plantinha ela é um pouco mais demorada do que quando nós fazemos algum erro, não é verdade? Os erros geralmente a gente colhe muito rápido, mas quando a gente faz o bem, demora um pouco mais. Por quê? Deus institui um tempo para cada coisa. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos: não desista de plantar, mesmo que leve tempo. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de plantar na sua família, mesmo que a princípio você não esteja vendo resultados, mas o resultado virá, porque é uma lei. Nós precisamos entender que é uma lei, e se Deus está falando que as suas leis são inquebráveis, isso nunca vai se quebrar. Se você está plantando, você vai colher. Plante na sua casa, plante na sua família, plante nos seus filhos coisas boas, a palavra de Deus, plante oração, regue com oração, plante palavras boas, plante palavras que edificam, plante esperança, plante salvação, plante, porque isso vai acontecer em nome de Jesus. Queridos, e é por isso que Paulo ele nos dá essa dica. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, no tempo certo. E às vezes, irmãos, isso acontece também no trabalho da igreja, porque você que é líder do ministério, você que lidera alguma coisa, às vezes você está ali insistindo, você está fazendo, você está se esforçando, e os resultados são rápidos. Não, às vezes não são rápidos, são demorados. Mas você tem que entender que uma planta, antes dela aparecer para cima, ela começa a crescer para baixo, no oculto. Antes de você ver a flor florescer, ela estende as suas raízes no lugar onde você não está vendo. Então, não desista de plantar. Essa planta ela está crescendo. É você que não está vendo, você não está percebendo, mas ela está crescendo. Queridos, é necessário entender que nós precisamos entender que há um tempo para se colher todas as coisas, para se colher essas coisas. Agora, meus irmãos, em terceiro lugar, a terceira realidade desse texto, e talvez seja a parte mais difícil, tá? Ao pregar esse texto, irmãos, os irmãos não imaginam a dificuldade e a intensidade que eu tive que fazer a exegese desse texto para entender esse verso, o verso número 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. A terceira verdade desse texto é que o tipo de semente, prestem bem atenção que eu vou falar, o tipo de semente que a pessoa planta todos os dias, já declara até o seu destino eterno, se será o céu ou se será o inferno. É isso que está falando o texto.
Aqui está falando de vida eterna e está falando de condenação. Olha só, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. A palavra corrupção, no original do grego, é destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. O que é a vida eterna? Salvação. Não é isso que está dizendo? Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que as sementes que você planta todos os dias, os seus atos, porque quando nós falamos de sementes aqui, estamos falando de atos, de atitudes, de decisões. Os atos que você toma todos os dias e a semente que você planta todos os dias da sua vida, elas dão uma indicação se você é salvo, se você não é salvo. É o efeito da causa e da consequência. E eu gostaria que o irmão pensasse um pouquinho nesta frase. Se fomos transformados por Cristo Jesus, eu estou falando de alguém que é transformado pelo poder do Evangelho. Consequentemente, a nossa semente será uma semente nova dada pelo Espírito Santo. Concordam? Os nossos atos serão renovados. A nossa vida é renovada. Os nossos atos são sementes boas. E Paulo ele está dizendo, nós temos que fazer essa exegese olhando para todo o texto. E no capítulo 5, do verso 16 em diante, ele vai definir os dois tipos de pessoa. A pessoa que é guiada pelo Espírito, a pessoa que tem os frutos do Espírito, que tem a transformação na vida, e a pessoa que é guiada pela carne. E ele vai dar uma lista enorme aqui das obras da carne. Das obras da carne. No verso 19 ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que diz, não herdarão o reino de Deus. Se na sua vida você só planta discórdia, só planta ira, só vive na glutonaria, vive na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, se você só planta coisa ruim, os seus atos são constantemente ruins, o que Paulo está dizendo é que provavelmente você está plantando para colher o inferno. Certo? É uma analogia que ele está fazendo. Você colherá o inferno porque as suas sementes não são transformadas. Você não teve um encontro verdadeiro, genuíno ainda com o Senhor. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, uma vida que foi transformada, impactada pelo poder de Deus, agora essa pessoa, ela vai plantar apenas coisas direcionadas pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, ele diz, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. A vida do crente, quando é impactada pelo Evangelho, é transformada. E agora, a preocupação, a vida desse crente é plantar sementes que o Espírito Santo dá para ela. O Espírito Santo transformou o seu coração. Meus irmãos, essa é uma questão de efeito, do efeito da causa e consequência. Se nós somos transformados por Deus, então a nossa plantação será boa. Se nós não somos transformados, a nossa plantação será apenas da carne. E isso é comprovado no verso 15 do mesmo texto. Em Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim o ser nova criatura. E veja bem, essa é uma ação que Deus faz em você. Eu não estou querendo dizer aqui que
pelas suas obras você é salvo, ou pelas suas obras você é condenado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou falando que as suas obras, preste muita atenção, as suas obras comprovam se você realmente é transformado pelo Espírito Santo. Quem concorda comigo? Se você é transformado, as suas obras são transformadas, as suas atitudes são transformadas, as suas decisões são transformadas. E a partir do momento que Cristo entra na sua vida e as suas decisões, as suas ações são transformadas, a partir do momento que você começa a plantar coisas boas e você vai ceifar coisas boas. É lógico que você não vai deixar de pecar, você não vai deixar de errar, porque somos humanos. Porém, o que precisa nortear a nossa vida agora é semear no Espírito. É semear no Espírito. Queridos, em quarto lugar, eu quero dizer que Paulo nos dá então sementes valiosas. Depois que ele disse que nós vamos colher aquilo que plantamos, e a forma como nós vivemos a vida manifesta se somos literalmente salvos ou se somos condenados. Agora ele vai nos dar algumas sementes valiosas que nós precisamos plantar no dia a dia para colher coisas boas. A primeira semente está no capítulo 5, do verso 26. A primeira semente que Paulo fala que nós devemos plantar no nosso dia a dia se chama a semente da humildade. Capítulo 5, verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros. Aqui Paulo está dizendo que nós precisamos ser humildes, não cobiçosos de vanglórias, não querendo se achar sempre a última bolacha do pacote, né? Nós não podemos viver irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, mas humildemente servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros. Essa é a primeira semente que Paulo fala que nós devemos plantar, a semente da humildade. E com certeza, se nós nos humilharmos na presença do Senhor, e se nós sermos humildes, no tempo certo Deus nos exaltará. Essa é a colheita que vai acontecer. Meus irmãos, a segunda semente, no capítulo 6, versículo 1, ele vai falar sobre a mansidão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Paulo está falando aqui sobre a questão da disciplina de uma pessoa. E quando uma pessoa for disciplinada, uma pessoa for repreendida, quando nós encontrarmos alguém que errou, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos tratar essa pessoa com mansidão. Com mansidão. Porque às vezes nós apontamos os erros dos outros, nós tratamos de uma forma o erro das outras pessoas, julgamos e agimos da maneira bruta com o erro do irmão, porém nós não sabemos o dia de amanhã. Eu e você, nós somos falhos, não é verdade? Nós também estamos sujeitos a cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então uma semente que você precisa plantar é a semente da mansidão, a semente do amor. Porque essa pessoa errou hoje. E você não pode ser juiz. Você não pode ser o que vai condenar essa pessoa diretamente para o fogo do inferno. Você precisa orar por ela. Você precisa ajudar ela. Você precisa restaurar essa pessoa. É lógico, não é questão de passar a mão na cabeça do pecado, mas agir com mansidão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Todos nós somos falhos. E se nós plantarmos discórdia, julgamento hoje, nós um dia seremos julgados. Não é verdade? Não é o que diz a Escritura? Meus irmãos, a terceira semente que Paulo diz aí, ele fala da ajuda mútua, fazer o bem ao outro. Verso 2 ao verso 4. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Levai as cargas uns dos outros. Quando você está bem, quando você tem condições, é tempo de ajudar o outro. É tempo de ajudar o outro a carregar a sua carga. Porque aquilo que você está plantando hoje, você colherá amanhã. Se você ajuda hoje, se você ama hoje, se você preserva os seus relacionamentos hoje, com certeza, no momento que você necessitar, você não estará sozinho. Nós precisamos ajudar. Quem é que vive sozinho? Quem vive sozinho? Não precisa de ninguém. E já viu essas pessoas? Não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Não, eu não preciso de ninguém. Geralmente essas pessoas têm uma velhice bem solitária. Nós precisamos plantar hoje. E tinha até uma figura que eu gostaria de usar, que um idoso vivia na casa dos seus filhos, né? E ali tinha o seu netinho. E ali o idoso tinha um lugar separado e comia num prato diferente, numa cumbuquinha. Sabe aquelas cumbuquinhas? Separado da família, ali isolado, abandonado. E certo dia o netinho, que era o filho, né, dos pais que estavam ali cuidando daquele idoso, certo dia estava no cantinho, mexendo com uma madeirinha e picando ali, fazendo alguma coisa. E o pai e a mãe perguntou: filho, o que você está fazendo? Eu estou fazendo também a cumbuquinha de vocês, que quando vocês estiverem velhinhos, eu já vou ter a cumbuquinha onde vocês vão comer. Vocês entenderam a mensagem? Da mesma forma como aqueles filhos estavam tratando os seus pais, o seu pai, o filho estava observando. E ele já estava pensando que ele faria a mesma coisa com aqueles. Irmãos, é muito interessante nós pensarmos que nós precisamos ajudar. Nós precisamos plantar hoje. E nós precisamos saber que tudo que nós estamos fazendo, nós vamos colher, de alguma forma. Queridos, mais uma semente que Paulo diz que nós devemos lançar sempre, é a semente da generosidade. No verso 6 ele diz o seguinte: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui ele está falando de que toda pessoa que recebe o bem de alguém, também reparta. Faça o bem para esta pessoa também. Isso é generosidade. Generosidade. Quando nós recebemos algo da parte do Senhor, né, principalmente quando nós somos ensinados, instruídos por alguém, recebemos algo. Aqui ele está falando do papel daquele que instrui, que ensina. Nós precisamos, assim como nós estamos recebendo a palavra de Deus, nós também temos que ser generosos. Nós precisamos plantar. E aqui, evidentemente, eu preciso falar de um tema polêmico, mas tenho que falar a questão dos dízimos das ofertas. O quanto nós somos generosos para entregar para o Senhor, porque nós recebemos coisas boas da igreja, nós recebemos palavras boas da igreja, nós recebemos coisas boas de Deus aqui, e nós precisamos ser generosos. E quando nós plantamos aqui, quando nós ofertamos para a igreja, para a missão, não deve ser apenas uma barganha, dizer assim, eu vou em troca, né? Porque tem gente que age dessa maneira, uma barganha, né? Eu dou algo para Deus para me receber algo. Não é isso, mas é generosidade, generoso, ser generoso, e Deus recompensará, meus irmãos. Mas também Paulo fala a respeito da paciência, verso 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa semente da paciência significa você fazer o bem e saber que leva um tempo que nós vamos receber aquele bem de volta.
Meus irmãos, mas eu gostaria de finalizar essa palavra dizendo o seguinte: que tudo que nós plantamos, tudo, exatamente tudo, tudo nós vamos receber de volta. E um texto clássico, se você quiser depois ler na sua casa, Eclesiastes 11:1, que diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa lei é a mesma lei da semeadura, é a lei do retorno. O rio da vida é um circuito, e muitas vezes ele volta ao mesmo ponto. E tudo aquilo que a gente joga nesse rio da vida, é o que Salomão está dizendo aqui na sua sabedoria em Eclesiastes. Tudo aquilo que nós jogamos no rio dessa vida, ele vai. Beleza, nós estamos lançando, ele vai embora. E às vezes nós estamos nem aí, estamos jogando. Só que uma hora, esse rio, o que ele acontece? Ele não é uma reta, ele é um circuito. Ele vai e ele volta para nós. E nós vamos ter que receber aquilo de volta. Agora, a pergunta final é: o que você tem lançado no rio da sua vida? O que você tem lançado na sua casa, na sua família? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus oriente sua vida, e que as nossas sementes sejam sementes vindas do Espírito Santo, sejam sementes da palavra de Deus, porque certamente colheremos muita coisa boa. Mas no seu dia a dia, tome cuidado com suas ações, com suas palavras, tome cuidado com aquilo que você lança, porque depois você vai colher. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, Pai santo, no nome de Jesus, eu quero orar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Aqui nós meditamos, ó Pai, nessa palavra, onde nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, nós vamos receber de volta. Pai santo, em nome de Jesus, se estamos vivendo tempestades hoje, porque colhemos coisas ruins no passado, nós pedimos apenas perdão dos pecados, que nós possamos aprender com essas consequências. Mas que a partir de hoje, que nós possamos pensar o que nós vamos lançar na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos. O que nós estamos plantando na igreja, o que estamos plantando no nosso dia a dia. E sabemos, ó Pai, que nós colheremos. Que nós, ó Pai, ao invés de lançar a semente da discórdia, a semente da ira, a semente da injustiça, a semente do pecado, que nós lancemos a semente da palavra de Deus. Que nós sejamos semeadores, ó Pai. Que nós semeemos a Tua palavra, ó Pai Santo. E que pessoas sejam tocadas pelas sementes que nós estamos lançando no nosso dia a dia. As nossas ações, as nossas atitudes, ó Pai. E que nós colhamos, ó Pai, os frutos, ó Pai, que o Senhor vai preparar para nós. Por fazer não o mal, mas por fazer o bem. Ó Deus, no nome de Jesus. E que, ó Pai, no céu, nós também sabemos que nós colheremos tudo aquilo que nós fizemos para o Teu reino aqui. Nós colheremos os galardões do Senhor, de acordo com o que fizemos, ó Pai, na Tua obra. Por isso, não, ó Pai, deixe que nós venhamos a desistir de fazer o bem, mas continuar zelando e fazer o bem todos os dias, porque no tempo certo nós colheremos. Agora perdoa, se nós temos lançado sementes ruins na nossa vida, na nossa família e na igreja. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém.